Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês mais um conteúdo de matemática. Eu espero que você goste e o mais importante, aprenda. Agora vamos lá. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu, não comentou, não compartilhou, faça, isso ajuda muito na continuidade desse trabalho. Apoie o canal da maneira que você puder. Agora chega de papo e vamos à aula. Então, pessoal, nada melhor do que começar pela questão de número 1, não é isso? Então, essa aqui diz o seguinte: o volume de um tetraedro, 4 faces, regular, isso é importantíssimo, de aresta raiz de 2 centímetros é igual a... Bom, gente, se ele é regular, todas as arestas são iguais, tudo é raiz de 2. Aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2 e aqui é raiz de 2. Quando ele fala tetraedro, gente, é uma pirâmide de base triangular, né? E porque ela tem 3 faces laterais mais a base, por isso o tetra. Como eu vou calcular o volume? Vamos fazer aqui um tetraedro de maneira genérica, né? Com a aresta vamos chamar de A. Fazendo isso serve para todos. O que é o volume da pirâmide? É 1/3 de área da base vezes a altura, correto? Bom, e se aqui a gente chamar de A? Vou chamar de A, tudo A, para fazer da maneira genérica, que depois vai servir para todo mundo. As arestas são A. Eu vou traçar a altura, dessa nossa pirâmide. E vou precisar traçar também essa parte aqui. Que a base, por ser um triângulo equilátero, por ser regular, você sabe quanto mede esse pedaço aqui, já que a altura desce no centro. Esse pedaço aqui, ele mede, sabe o quê? 2/3 da altura da base. Ou seja, ele mede, vamos puxar para cá, 2/3 de a altura, que é A raiz de 3 sobre 2. Corta aqui, fica A raiz de 3 sobre 3. Muito bem, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na altura da pirâmide, ué. A altura da pirâmide, ou a altura do tetraedro regular, já é a primeira lição que a gente tem aqui, né? Como é que a gente faz para achar a altura? Vou fazer um teorema de Pitágoras, que diz o quê? A altura ao quadrado, mais essa base aqui que nós achamos, A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, tem que ser igual à hipotenusa, que é A ao quadrado. A altura ao quadrado é igual mais A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, e 3 ao quadrado é 9, igual a A ao quadrado. Simplificando aqui, por 3, óbvio, vai dar A ao quadrado sobre 3, e já passo para o outro lado diminuindo. A altura ao quadrado é igual a A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 3, que dá H ao quadrado igual a 3 vezes A2, 3A2, menos A2, 2A2 sobre 3. Posso tirar a raiz quadrada, de tudo isso, 2A2 sobre 3, que vai ficar da seguinte maneira: A raiz de 2 sobre raiz de 3. Pode racionalizar por raiz de 3 em cima e embaixo, que vai ficar A raiz de 6 sobre 3. Ah, Valentim, para que isso? Isso aqui já me dá a altura direto do meu tetraedro regular. Por que eu não aplico logo a fórmula direto? Porque eu acho que seria uma fórmula a menos para você decorar. Caso viesse a cair uma questão dessa, você teria condições, só com o teorema de Pitágoras, de desenvolver algo. Então, seria uma fórmula a menos para você decorar, o que agilizaria aí o processo de estudo. Então, temos aqui a altura. Volume, então, é o quê? Volume, vamos fazer da forma genérica também, usando A. Volume é 1/3 de área da base. A área da base é um triângulo equilátero, e a área de triângulo equilátero é o quê? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é a altura que a gente acabou de achar, Eu podia usar A raiz de 6 sobre 3, mas vou usar esse aqui, que é mais prático. A raiz de 2 sobre raiz de 3. A raiz de 2 sobre raiz de 3. Justamente para podermos o quê? Cortar o raiz de 3 com raiz de 3. Olha que legal. Então, já caímos direto na fórmula do volume, que é o quê? A ao quadrado vezes A
A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Essa é a fórmula do volume. Perfeitamente. Então, a altura é A raiz de 6 sobre 3, volume é A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Quer decorar? Pode decorar. Mas a chance de cair uma questão dessa é muito pouca. Vale a pena aprender a chegar até ela. Vamos à questão agora, onde ele diz que a aresta é o quê? Raiz de 2. Então, você coloca raiz de 2 ao cubo. Corta aqui, que eu botei errado. Ao cubo, que multiplica a raiz de 2 sobre 12. Gente, raiz de 2 ao cubo é raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes o raiz de 2 que está aqui. Sobre 12. Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Então, o volume é 4 sobre 12, simplificando, dá 1/3. 1/3 o quê? Centímetros cúbicos. Letra D de dado. Beleza? Vamos lá, então. Questão de número 2. As 4 faces do tetraedro ABCD são triângulos equiláteros. Show! M é o ponto médio da aresta AB. Então, essa questão aqui é tranquila. Ele quer saber sobre o MCD. MCD, esse triângulo cinza aqui, né, pintado. Se ele é escaleno, equilátero, retângulo, obtusângulo, estritamente isósceles. O estritamente isósceles é a questão do equilátero, né, de ser considerado isósceles também. Então, ele coloca estritamente isósceles se ele for apenas isósceles. Então, o que nós temos aqui? Se a aresta é A e A para todo lado, no caso, e aqui está pegando no ponto médio, gente, CM é a altura do triângulo quê? Do triângulo BCA, ou ABC. E a altura de triângulo equilátero, gente, é o quê? A raiz de 3 sobre 2, ou seja, CM é A raiz de 3 sobre 2. E MD é A raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso triângulo cinza aqui, ele tem uma base sendo A e 2 lados exatamente iguais, o que o torna estritamente isósceles. Tranquila essa, né? Questão de número 3 diz: considere uma pirâmide irregular ABCDV, de base ABCD, sendo 2 raiz de 2 centímetros a medida da aresta da base e 2 raiz de 3 a medida da altura dessa pirâmide. A distância em centímetros de A à aresta lateral VC é... Bom, nessa aqui eu vou botar um desenho, peraí. Então tá aqui, ó, a minha pirâmide regular ABCDV. O que significa isso? A, B, C, D e V. E aí segue as instruções. 2 raiz de 2 a medida da aresta da base. Então a aresta da base mede 2 raiz de 2, ó. Ao quadrado. Perfeito. E 2 raiz de 3 a medida da altura dessa pirâmide. Então tem uma altura aqui, ó, que mede 2 raiz de 3. E aí o que acontece? A distância em centímetros de A até a aresta lateral VC. Então ele quer, gente, o perpendicular que sai daqui do A e vai até a aresta VC. Ó, sai daqui do A e vai até a aresta VC e perpendicular, por quê? Distância forma um ângulo de 90 graus, né? É o menor caminho entre eles. Só que eu preciso te mostrar uma coisa antes de trabalhar nesse verde aqui. O que eu quero mostrar para vocês? Olha aqui. Tá vendo essa diagonal? Aqui da base, AC. Essa diagonal é a diagonal de um quadrado, né? E a diagonal do quadrado, vocês podem não lembrar, mas tem condições de fazer o teorema de Pitágoras, se for o caso, né? Teorema de Pitágoras usando 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Mas a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, diagonal do quadrado é lado ou aresta raiz de 2. Então, AC ao quadrado, vou fazer até o Pitágoras aqui para ficar prático. Um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. AC ao quadrado é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado é 8, mais 8 que dá 16, então AC mede 4. Ah, Valentim, para que isso? Olha que maneiro. Eu sei que o AC todo mede 4, então aqui é 2 e aqui é 90 graus.
Sabe o que eu vou descobrir agora? O AV. Como assim? Olha o AV. O AV é essa hipotenusa aqui, vamos chamar de A. AV ao quadrado é igual a... O azul aqui, que é a altura, 2 raiz de 3 ao quadrado, mais essa base aqui, que é 2 ao quadrado. AV ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12, mais 2 vezes 2, 4, que dá 16, ou seja, AV é igual ao quadrado é igual a 16, AV mede 4. E por que é só alegria? Gente, eu descobri que o Azinho aqui mede 4. Que tipo de triângulo nós temos? Gente, essa diagonal é 4. Essa aresta é 4 e como ele é regular, essa aresta é 4. Nós temos um triângulo equilátero. Olha que bonito. Por que é bonito? Porque facilita muito nossa vida. Então eu posso te garantir que o triângulo AVC, né, é equilátero. Show de bola. Ah, Valente, mas para que isso me ajuda? Agora vamos voltar lá no que eu tinha mostrado no começo. Ele quer essa distância aqui, ó, que é perpendicular. Então essa distância, gente, eu vou chamar de P, AP. A APE é a altura de triângulo equilátero, cuja aresta é 4. E aí fica fácil. O AP que nós queremos é o quê? Lado, raiz de 3 sobre 2. Quem é o lado? 4. Lado do triângulo que descobrimos ser equilátero. 4 raiz de 3 sobre 2, que dá o quê? 2 raiz de 3, e a questão fica muito fácil. Letra B. Beleza? Questão de número 4. Vamos lá. A área da circunferência circunscrita à base de um tetraedro regular de aresta 6 centímetros, é? Gente, tetraedro, vamos voltar aqui para ver o que é um tetraedro regular. Essa figura aqui, essa pirâmide de base triangular. Ele quer saber, aí vamos aqui para ler direito, a área da circunferência, né, circunscrita à base, ou seja, tu tem a base aqui e aí tu ia pegar uma circunferência que passava por ela, aqui, tá vendo aqui, ó? Ele quer a área dessa circunferência. Show de bola, mas eu não preciso nem do resto, eu só preciso da base. Foi por isso que eu desenhei, ó. A base é um triângulo e a circunferência que passa em volta. Show de bola, daqui vai sair o sucesso. Como assim? O tetraedro é regular de aresta 6, então aqui é 6, aqui é 6. E aí eu vou lembrar vocês um pouquinho de apótema. Esse aqui é o que a gente chamava de apótema. Esse aqui é o raio da circunferência, né? Se ela é circunscrita, ela está por fora. E o raio é o que a gente tanto quer, porque a fórmula da área, né, πr ao quadrado. Então, a gente quer o raio para resolver a questão. Show de bola. Agora, como fazer isso aqui? Tem várias maneiras, né? Vou usar duas, só para lembrá-los. Se aqui tudo é 6, aqui é 3. Se ele é equilátero, o ângulo é 60 graus, metade é 30. Então, eu tenho o cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 graus é igual ao adjacente sobre hipotenusa, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, multiplicando cruzado, r raiz de 3 igual a 6. R é igual a 6 sobre raiz de 3, que é igual a 6 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, 2 raiz de 3. Então, descobri o raio. Ah, muito fácil, Valentim. Ah, tudo bem, para quem lembra, né? Ah, e se você não fizesse assim? Lembra que aqui a divisão de um triângulo equilátero é 2/3 da altura para cima e 1/3 para baixo? Então, aqui era 1/3 da altura, que é lado, raiz de 3 sobre 2. 6 sobre 2 vezes 3 é 6. Então, você tem um triângulo equilátero, cuja hipotenusa é R, um cateto é 3, e o outro cateto vai ser o quê? Raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Olha como é que ia dar a mesma coisa. 9 mais raiz de 3 ao quadrado é 3, dá 12. Raiz quadrada de 12 é o quê? 2 raiz de 3. Então, você teria a mesma coisa, fazendo de qualquer forma que você soubesse. Então, a área é π vezes o r ao quadrado. O r ao quadrado é 12 aqui, ó. Tá pronto. 12 ao quadrado. Perdão, só 12. Não tem quadrado, não. Então, o que acontece aqui? A área em questão, 12 π centímetros quadrados, letra D de dado. Questão de número 5.
Um sólido maciço foi obtido quando a base de uma pirâmide hexagonal regular, vamos marcar aqui, ó. Hexagonal regular de altura 6, foi colocada à base de uma pirâmide reta de base retangular de altura 3. De forma que 4 dos 6 vértices da base da primeira coincidam com os vértices da segunda. Entenda que esses 4 pontos aqui, ó, vão bater nesses 4 pontos aqui, vão encaixar direitinho, ok? Bom, desprezando-se o volume da cola, né? A cola tem um volume, é claro, mas nesse caso pediu para desprezar. Se a aresta da base da pirâmide hexagonal mede raiz de 5, então o volume do sólido obtido ele deu as duas alturas, né? O volume de pirâmide é 1/3 de área da base vezes a altura. A altura ele já deu nos dois, então temos que ir em busca das áreas da base. Beleza. Tendo feito isso, olha só que legal. Tem a base hexagonal que ele dá, que é raiz de 5. Raiz de 5, raiz de 5. Show de bola. O que acontece? Essa figura aqui é um retângulo, que é a área da base do de cima. Eu já sei, então, que um lado desse retângulo mede raiz de 5. Eu preciso desse aqui, vamos chamar de A. A maneira mais prática aqui de você achar esse A é fazer o seguinte. Está vendo aqui 120 graus? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos diz o seguinte. O oposto ao ângulo ao quadrado, fica aqui sozinho, é igual a raiz de 5 ao quadrado, mais raiz de 5 ao quadrado, né? Um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo, que é 120. Vamos dar uma melhorada aqui. A ao quadrado é igual a 5, mais 5, menos 2 vezes 5, aqui já pode botar 10, se quiser. Ou deixa 2 vezes 5, não tem problema. Corta aqui, vira 5, né? Cosseno de 120 é algo que vocês esquecem com muita facilidade. Olha aqui no cantinho, no ciclo trigonométrico, você tem lá o eixo dos senos, não nos interessa agora, e o eixo dos cossenos. E os 120 graus está mais ou menos aqui. Só que os 120 graus falta quanto para 180? Falta 60. Então, o cosseno de 120 ele tem o mesmo comportamento do cosseno de 60 graus. Porém, desce aqui, ó, é negativo porque ele está antes do zero. Então, é o menos cosseno de 60. E aí, gente, menos com menos dá mais. Fica positivo aqui. E o cosseno de 60 é o quê? Meio. Perfeito. Resolvido. Corto 2 com 2. Você tem, então, que A ao quadrado é igual a 5 mais 5 mais 5, 15. O que nos leva a entender que A é raiz de 15. Ah, Valentim, acabou? Acabou. Praticamente acabado. Vou chamar de volume 1 o de cima, volume 2 o de baixo. Volume 1. 1/3 de área da base. Gente, a base é um retângulo, né? Está aqui o retângulo. Base, raiz de 5. Vezes a altura do retângulo, A, que deu raiz de 15. Pronto. Vezes a altura dele é 3. 1/3 de 3 corta. Gente, raiz de 5 vezes raiz de 15 é o quê? Raiz de 75. Pode botar assim se quiser. Só que 75 é 3 vezes 25. 25 sai, o 3 fica. Ou seja, volume 1 é 5 raiz de 3. Beleza? Centímetros cúbicos, está ali. Agora vamos atrás do volume 2. Volume 2 eu preciso que vocês lembrem a área do hexágono, que era 6 vezes a área do triângulo equilátero. Que era o quê? 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, A não é esse A aqui, é a aresta, né? Podemos botar um Lzinho para diferenciar, sem problema. L. Então, o volume 2 é 1/3, né, da área da base, que é o quê? 3, a aresta do hexágono é raiz de 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, só isso aqui é a área da base, vezes a altura, e a altura aqui que ele deu é 6. Vamos mexer nisso aí para ver como é que fica. 1/3, né, de 3 aqui, pode cortar, claro. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Raiz de 3 é raiz de 3 mesmo. 6 sobre 2.
5 vezes 6 é 30. Metade é 15 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se eu somar V1 com V2, olha que bonito, eu vou precisar somar esse camaradinho aqui, V1 com V2, para achar o quê? O volume do sólido todo. Então, o volume total é o quê? 5 raiz de 3 mais 15 raiz de 3, que dá 20 raiz de 3 centímetros cúbicos, que é a letra B de bola. Questão de número 6. Olha que figura linda. Nesta figura estão apresentados dois poliedros de Platão. O cubo, né? A, B, parece que deu com a cara no teclado, né? A, B, C, D, E, F, G, H. E o octaedro MNOPQR. Cada aresta do cubo mede 6 centímetros e os vértices do octaedro são os pontos centrais das faces. Está no centro aqui, tá bonitinho, tá bom? Essa questão tem bastante detalhe, então vamos focar. Então é correto afirmar que a área lateral e o volume do octaedro medem respectivamente? Gente, a área lateral pode assustar, né? Do octaedro, da figura central. Mas são triângulos equiláteros, então é só achar a aresta, área e multiplicar por 8. Fé. Vamos lá. Só que para achar essa aresta, visto que ele só deu a aresta do cubo, que é 666, eu vou fazer um teorema de Pitágoras aqui para achar essa aresta, que ele vai descer aqui e ele vai para cá. Pronto? Está aqui, ó, o meu triângulo retângulo querido. A de aresta, aqui mede 3, porque é a metade do 6, né? E aqui também 3. Ou seja, a ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado igual a 9 mais 9, 18. A igual a raiz quadrada de 18, né? Que é 3 raiz de 2. Muito bem, achei a aresta. Como eu te falei, vamos na missão área lateral. A área lateral são 8 triângulos equiláteros de aresta 3 raiz de 2. Então, vamos lá. 8 triângulos do tipo equilátero, né? A área do triângulo equilátero é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí vai dar certo. Só que o A ao quadrado, ó, é 18, está aqui. Então, você pode pegar aqui, no lugar do A ao quadrado, e tascar ali o 18. Show de bola. Para não ficar difícil, você pega o 8, simplifica com 4, dá 2. 2 vezes 18, 36 raiz de 3 centímetros quadrados por se tratar de área. Já sobrou a letra B, a letra C e só. Né? Até para chutar já ficou mais bonitinho. Então vamos seguir. Ele quer o volume do octaedro. Para volume, você tem que observar que são duas pirâmides, a de cima e a de baixo. Então eu vou achar o volume de uma pirâmide. E depois a gente multiplica por 2 e sai todo mundo feliz. Só que olha só, o volume da pirâmide é 1/3, né, de área da base vezes a altura dessa pirâmide. Então eu tenho aqui 1/3 de área da base, só que a área da base, gente, é um quadrado, ó, A e A, tá vendo? Base vezes a altura no quadrado é A ao quadrado. E a altura da pirâmide? Ah, não sei onde eu vou achar a altura da pirâmide. Ai, meu Deus. Olha aqui, tudo não é 6? A altura da pirâmide é 3. Por isso que quando fala que é regular, é só alegria. E a aresta ao quadrado é 18, aqui é o nosso famosinho 18. Parece muito. Show de bola. 1/3 de 3 é 1, que vezes 18 é 18. Ah, eu vou marcar tão feliz e contente a letra B, e você vai errar. Porque não prestou atenção no que eu falei no início. São duas pirâmides. Então, o volume é o dobro disso aí. Dobro de 18. 36 centímetros cúbicos. Aqui está errado. Não é quadrado, não. É cúbico. Muito bem. E aí dá o quê? Letra C. C de certo. Beleza? Bom, eu trouxe essas questões aí, né? Algumas simples, outras nem tanto. Mas que para vocês terem uma noção e darem uma praticada nesse assunto que é tão delicado, que são as pirâmides. Beleza?